Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a presidente do MACS, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Cristina Delagnese. Nascida em Sorocaba no dia 10 de maio, Maria Cristina Aires de Oliveira Delagnese é mãe de Carlos Alberto, o Beto, e de Gabriela. Cristina Delagnese atua no segmento de produção cultural desde 1998. Já trabalhou na produção artística de músicas clássica, popular brasileira, dança contemporânea e artes plásticas. Atua como presidente do MACS desde 2006, onde permanece até hoje. Cristina, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Muito bem, Cristina, vamos começar a falar um pouco a respeito da Cristina Delagnese mesmo. Nós sabemos que você é uma pessoa bastante envolvida com esta questão da arte, tem esta sensibilidade na veia, da arte e sempre atuou na área de produção. Gostaríamos que você comentasse um pouquinho ao nosso telespectador como foi começar este trabalho. Você já pensava em atuar isso? Apareceu de repente para você? Ou você já tinha essa indicação? Você já era voltada para este mundo da arte? Eu sempre tive muita curiosidade, sempre procurei, na medida do possível, com as limitações que eu tinha na minha vida de solteira, conviver com arte. Sempre gostei muito. Depois de casada, quando eu me tornei empresária, tinha uma importadora de bebidas aqui na cidade, eu tinha a oportunidade de patrocinar peças de teatro, algumas vernissagens de artistas. É uma grande oportunidade, porque é difícil o patrocínio. É difícil, não era um grande patrocínio porque nós éramos uma empresa pequena, mas havia um envolvimento já da minha parte, do meu marido na época, com arte, havia um interesse. E há 17 anos atrás, quando eu fechei essa empresa, que eu encerrei essa empresa, eu comecei a fazer alguns cursos livres de História da Arte com uma professora da USP na época e vi a possibilidade de eu me aproximar mais de uma área que me interessava muito, que era as artes plásticas. E eu comecei a desenvolver alguns projetos, na verdade ela já tinha alguns projetos aprovados e eu achei que seria fácil captar recursos para alavancar aqueles projetos. E foi nesse momento que eu entrei para as artes plásticas e não saí mais. Eu comecei a produzir exposições de arte pública, comecei a comercializar a arte, trabalhei como art dealer até 2006, mais ou menos, quando eu assumi aí a presidência do museu e eram incompatíveis as funções. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, vender arte. Eu gosto demais de ter a oportunidade de juntar uma pessoa que está interessada em arte, mostrar uma produção contemporânea de qualidade e ver aquela pessoa fruindo arte dentro da casa dela, depois da aquisição, enfim. Juntar o artista, levar para o ateliê, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, nesse momento, que foi mais ou menos em 97, 98, eu comecei a produzir também com o Marco de Almeida, um produtor aqui da cidade. Nós começamos a trabalhar com música clássica, música popular brasileira. Em determinado momento, cada um seguiu carreira solo na produção. Eu me voltei mais para a dança contemporânea. Produzi durante 7 anos a companhia Débora Coker, aqui no interior do estado de São Paulo. Foi uma experiência única, incrível, uma escola trabalhar com Débora Coker. E produzi outras companhias de dança também, como o Cisne Negro, mas com ela foi um trabalho mais intenso. E aí já nesse momento eu já tinha vontade de criar um projeto voltado especificamente para artes visuais aqui na cidade, e aí surge o museu. Então juntei na época 2 pessoas interessadas, Marina Espanuzzi e Lúcia Castanho, e foi com elas que começou... As belas referências, né? Exatamente, uma artista plástica, uma professora, uma educadora. Eu tinha um projeto formatado, mas que ainda era estava muito incipiente o projeto, e aí juntamos as forças e começamos
a juntar um grupo de pessoas interessadas, de empresários da cidade, e aí nesse momento surge o Museu de Arte Contemporânea. Então, com atividades abertas ao público, nós estamos há 5 anos, mas o museu já existe há 10 como instituição. E você aprendeu essa arte, da arte, na vida, no dia a dia? Você não foi para uma instituição, inclusive até a Débora, com quem você aprendeu muito, você conheceu fora do estado de São Paulo, é isso? Conheci a Débora em 97, quando assisti um espetáculo dela, e eu fiquei completamente obcecada pelo trabalho da Débora. Eu achei que não existia nada que eu conhecesse ao vivo melhor do que a Débora Coker. Até então tinha assistido algumas apresentações de Momix, Human Steps, algumas apresentações internacionais, mas eu achei a Débora a essência da dança contemporânea. E já nessa época, quando eu já estava trabalhando com produção, eu procurei a companhia no Rio e me ofereci para fazer a produção deles em São Paulo, na verdade, naquele momento eu pensava de maneira pequena, pensando em produzir a Débora em Sorocaba. Eu sempre tive vontade de trazer coisas inusitadas para a cidade, eu sempre achei a cidade com uma vida cultural muito pobre, eu sempre senti falta de coisas diferentes, coisas mais impactantes na cidade, né? Eu acho que hoje esse cenário vem mudando, mas a gente viveu muitos anos no limbo, quando se trata de arte, de cultura. E aí, depois de 2 anos de negociação, eu consigo produzir a Débora, só que aí eu fecho um contrato com ela de fazer a produção, a pré-estreia de um espetáculo em 5 cidades. E aí eu comecei... Do interior de São Paulo? Do interior de São Paulo. E na época foi Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Santos... eu não me lembro, outra cidade aqui no interior, enfim. E a aproximação com a Débora foi muito fácil ou não? Foi difícil para você chegar? É difícil produzir a Débora, é difícil. Eles são extremamente profissionais e são extremamente exigentes, então você tem que se dedicar full time quando está produzindo a companhia. Eu chegava a ficar 2 meses viajando com eles para produzir, porque você tem que ficar o tempo todo na cidade, a equipe é muito grande. Mas é uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho um relacionamento hoje de amizade com a Débora, que a gente trabalhou muito tempo juntos, muito bom. E essa produção, como ela é desenvolvida? Como é feita uma produção de um evento como este? A produção, então, no meu caso, que é a produção local, o espetáculo vem pronto, é a produção executiva da companhia, é desenvolvida durante o ano todo. No caso do espetáculo, você tem que providenciar em todas as cidades a pauta nos teatros, né, agendar teatro, providenciar hotel, alimentação, translado local, toda a logística de trabalho, que no caso da Débora complica muito o interior, que os teatros não estão acostumados a trabalhar 24 horas e você tem que conseguir autorização nas prefeituras e secretarias de cultura para que a equipe fique trabalhando 24 horas no teatro. É uma logística de deslocamento local complexa, porque você tem técnicos de montagem, técnicos de som, técnicos de luz que trabalham em horários diferentes. É bastante gente. Hein? Mais ensaios de... você viaja com em torno de 32 pessoas quando viaja com a companhia. Os deslocamentos da Débora, que vem para os espetáculos, mas volta para o Rio de Janeiro toda semana. Então, é bastante complexo, assim, a exigência técnica é bastante grande. Aí o patrocínio local para divulgação, assessoria de imprensa, os impostos, esbate, essas coisas todas que tem que cuidar, enfim, Imagina a loucura que seja, mas é tão satisfatório, deve ser tão gostoso isso, não? Depois você ver o resultado desta obra. É maravilhoso você ver no palco e sentir que você, de alguma maneira, você fez parte daquilo, né? Porque existe uma coisa muito comum entre produtor cultural, que às vezes ele produz e ele acha que o fato dele produzir, aquilo lhe confere dignidade e aquilo faz parte dele, o que não é a verdade, é uma ilusão. Na verdade, você está produzindo algo que já veio pronto e aquilo não é você. Você é só um elemento local para aquela produção acontecer. Mas é óbvio que você, sendo competente, você pode criar diferenciais de relacionamento, não só com companhias de dança, mas no meu caso hoje que trabalho com artistas plásticos, que pode criar um diferencial, inclusive no relacionamento, quando você admira a pessoa. Eu recentemente fui para o lançamento do livro da companhia Débora Coker, uns 20 anos, e eu chorei de emoção quando eu vi meu nome entre as pessoas que ajudaram a construir a história da companhia no livro.
Então é de um envolvimento, é uma coisa a mais que você fez além da produção local, né? Mas é mais ou menos por aí. Cristina, você falou a respeito da cultura aqui em Sorocaba, desta carência que a cidade tinha, né? E ainda precisa melhorar bastante coisa, você sabe disso também, mas já melhorou, né? Lembramos que década de 70, 80 para cá, você praticamente tinha a Secretaria da Cultura, que era vinculada a outras secretarias, e ela representava, né? E representava o que é um setor, um departamento, né? Mas essa falta, eu gostaria da sua opinião, claro, essa falta de cultura ou de investimento na cultura em Sorocaba nessas épocas, será que era porque o governo não investia ou não se preocupava mesmo com a cultura do povo, ou o povo em Sorocaba que não tinha esta cultura da cultura? Eu acho que os dois fatores, você pegou dois pontos aí nevrálgicos, né, da situação. Eu acho que havia um descaso enorme do poder público, nós tivemos governantes que não deram importância, talvez porque a cidade precisasse de investimentos públicos na estrutura física da cidade, enfim, eu não sei. Mas havia um descaso, sim, do poder público com relação à cultura. E também eu acho que a população nunca cobrou. Eu acho que as manifestações artísticas eram fracas, os artistas também não se posicionavam, não havia uma política pública desenvolvida na cidade para nenhum setor. Então tudo era feito na forma do improviso, como ainda é hoje. Nós agora caminhamos para um momento especial, eu acho que o único da cidade, onde a gente tem uma Secretaria de Cultura. Nós temos hoje uma secretária de Cultura também muito competente. É a Jaqueline. Jaqueline Silva, que tem a preocupação em criar uma política pública para a cidade, tem feito um diálogo com os artistas e com quem está produzindo cultura, tem melhorado os próprios municipais, assim, até a questão da estética. Recentemente o museu ajudou ela na organização do foyer, na entrada do Teatro Municipal, e criou uma galeria com obras que são do acervo do museu. E nós vamos fazer isso com uma certa frequência, trocar, para ali ser um espaço expositivo também. Foi uma iniciativa da Jaqueline, eu admiro isso demais, porque ela é uma pessoa que foi lá e pensou em embelezar o espaço. Então você tem um espetáculo de qualidade, mas tem também um espaço atrativo para o público. Isso é uma coisa que nós nunca tivemos na cidade. E você vê uma produção também hoje, né, que nós não tínhamos. A gente sempre teve uma produção muito boa de música, de teatro na cidade e que se apequenou em algum momento. Pois é, eu não estou aqui para dar opinião, mas é o fato. Eu, por exemplo, vejo o Teatro Municipal bom, mas ainda tímido. Aqui em Sorocaba precisaria de algo maior, algo mais digno de Sorocaba com todo esse desenvolvimento. Eu acho que às vezes Sorocaba acaba perdendo muito trabalho importante, não só daqui mesmo, produzido pela cidade, que não é muito bem aproveitado, até como peças grandiosas ou eventos grandes que vêm de fora para cá. Então, acabam optando por outras cidades. Né? Nós não temos um equipamento cultural para receber grandes espetáculos. Eu trabalhei 7 anos com a Débora Coker, o único espetáculo que eu consegui trazer para Sorocaba foi o Rota. Nenhum outro espetáculo de uma companhia como ela. Este ano ela me convidou para produzir o Belly, que é o espetáculo que ela lançou agora, e eu não consegui trazer porque nós não temos um teatro em Sorocaba para receber um espetáculo como o da Débora, e assim como de outras tantas companhias. Porque muita pessoa assim, junto, o palco, equipamento, nós não aparato. temos uma caixa preta, a gente chama o palco, essa coxia, a estrutura de camarins, enfim, tudo o que você precisa. É muito tímida no Teatro Municipal, ele é um teatro antigo, não por ser antigo, mas talvez porque o arquiteto na ocasião pensou mais no formato de auditório, então a gente tem um teatro que não abriga uma orquestra sinfônica. Então para receber a OSESP em Sorocaba nós temos que criar um palco ao ar livre, uma tenda para receber. Eu acho que isso é o meu ponto de vista pessoal e não como diretora do museu, é uma vergonha para uma cidade pujante economicamente como Sorocaba. Então nós temos mais de 2.000 indústrias no nosso parque industrial, temos um dos maiores PIBs do país, uma cidade que acumula números para se orgulhar, e nessa área nós estamos muito aquém do ideal. Não estou culpando ninguém aqui, eu dizendo que isso é só um problema do poder público, acho que porque foi pelo período assim, foi o período, as pessoas, como eu disse, foram se apequenando, mas hoje a gente já vê várias movimentações. Ficou meio que no conformismo, né? O que tem tá aí. Em Sorocaba não dá certo, aqui não acontece. O museu é
é um grande case para a cidade de como a sociedade civil pode se organizar e criar coisas grandiosas. Porque nós estamos num crescente, não vou falar aqui exatamente de números agora, mas é uma instituição que é privada, é uma UCIP, que está dentro de um espaço público, então estabelece parcerias com o poder público municipal, estadual e federal, está lá junto com a prefeitura e com o governo do estado requalificando um prédio que estava sucateado, que é e um dos mais importantes historicamente falando. Então a gente tem uma proposta de ocupação e é um projeto hoje que tem respeito da Secretaria de Estado. O secretário Marcelo Araújo sempre elogia onde tem a possibilidade. Nós já recebemos aqui o presidente do IBRAM, que é a pessoa que coordena todos os museus no país, e é um projeto que partiu da sociedade civil. Então é possível fazer projetos grandes sim, desde que as pessoas se mobilizem e tratem isso não como um hobby ou como part-time job, full-time trabalho, e de maneira profissional você consegue. Então isso é muito possível. E sem muitos rachas, né? Porque existem muitos grupos, né, que acabam se desentendendo. Um grupo quer isso, o outro quer aquilo, e acabam não tendo um concernimento entre eles, né? Eu acho que a intenção é dialogar sempre. O museu dialoga com o pessoal da música da cidade, de teatro, enfim, a gente está sempre dialogando com outras áreas da arte, e eles frequentam inclusive o museu, porque é importante todo mundo trabalhar de maneira junta e inclusive passar experiências, né? Nós hoje dentro do museu damos consultoria para vários artistas e coletivos da cidade. Essa é uma cena também bastante interessante da gente citar. A gente tem um número enorme de coletivos na cidade, na área de artes plásticas, de música, que é um fato curioso que a gente tem que observar. Então tem uma manifestação especial desta geração que tem entre 20 e 30 anos e que está trabalhando de maneira profissional, sim. Então é animador a gente imaginar isso, né? Porque a minha geração ela ficou muito enfraquecida, ela desistiu. Então a pessoa falava, eu sou artista plástico, mas eu trabalho na loja tal como vendedor. Não, me desculpe, você não vai ser artista plástico se você não fizer isso período integral. E a gente vê hoje esses jovens vivendo única e exclusivamente da produção artística, que é isso que a cidade tem que ajudar a construir um cenário propício para o desenvolvimento profissional e que as pessoas só façam isso, porque é assim que a gente vai ter uma produção artística que seja vista de fora com respeito, porque hoje, ainda hoje, se você imaginar Sorocaba fora daqui, com os olhares estrangeiros para a cidade, a gente não tem nenhum atrativo artístico que chame atenção fora. Que é uma loucura numa cidade do nosso tamanho. E que já é uma sede de uma região metropolitana, né? Aqui no estado de São Paulo, agora é a 5ª região metropolitana de Sorocaba, promulgada pelo governador em maio, depois de uma luta envolvendo 26 municípios e que tem raízes culturais. E a gente sabe que tem raízes culturais porque o governo do estado, quer queira ou não, lançou aquele programa específico que percorre todas as cidades para divulgar justamente as raízes da sua cidade. E a região de Sorocaba tem bastante disso, não tem? Da raiz cultural. Tem. É uma cidade muito importante, né? Se você vasculhar e levantar a história, eu acho que o que falta aqui o que está acontecendo agora, que eu acho que a gente está num momento muito bom. Então quem trabalha com arte, com cultura, deve aproveitar, prestar atenção nesse cenário. A gente tem hoje uma Secretaria de Cultura atuante, uma pessoa interessada. Então juntar o interesse público com o privado, o profissional, para ações maiores, que é o que o museu faz hoje. Não adianta a gente ficar tirando pedra só no poder público e falando não fizeram, e você como cidadão o que faz, né? É mais ou menos assim, não é o que a sua cidade faz por você, é o que você faz pela sua cidade. Então todo mundo tem uma dose aí de culpa ou de mérito, você escolhe o caminho. E olha, o museu já existe há bastante tempo, né? São 10 anos 10 anos. Em 2004 nós fundamos a instituição com 20 sócios fundadores e durante 4, 5 anos nós tivemos um período de conscientização da população com relação à importância de um museu, dos empresários. Foi um trabalho de bastidores, de negociação com o poder público na ocupação do espaço público para a construção do museu, né? o prédio físico. E agora, desde 2007,
nós temos atividades abertas ao público. Em 2008, numa parceria com o IAB, aqui da cidade, e a Prefeitura Municipal, nós ocupamos o Chalé Francês e aí tivemos condição de intensificar as atividades, aí já de recepção de público, com exposições, palestras, cursos, projeção de filmes de arte, e aí uma série de outras atividades. Começamos a formação desse acervo, que é um acervo público, que é um acervo da cidade, que eu considero uma das ações mais importantes do museu. É um museu que nasceu sem acervo nenhum, que é uma característica muito sui generis, que a maioria dos museus nascem a partir de um acervo. E o nosso não tinha obra nenhuma e já era reconhecido pelo IBRAM como instituição museológica. Então, a partir de 2007, nós começamos a captação de acervo para esse museu. Então, partimos do zero em 2007. Hoje o museu tem em torno de 340 obras de artistas muito significativos brasileiros e alguns estrangeiros também. É um acervo que está hoje avaliado em mais de 7 milhões de reais. Nossa, nós temos que obras... riqueza cultural. Exatamente. Então, tudo isso é uma contrapartida que esta OCIP proporciona para a cidade. É um trabalho de fôlego, né? E é verdade mesmo. Essa OCIP é o nome do museu mesmo? A OCIP Não, a OCIP é uma organização social civil de interesse público. Certo. É um título federal. Como a gente tem aqui no estado de São Paulo as OS, no município também nós temos uma lei municipal para a criação de organizações sociais. Na ocasião que nós criamos o museu... Que é, de certa forma, diferente de ONG, né? De ONGs, né? Seria uma ONG com status maior, né? Com um título a mais. Além de título de utilidade pública que nós temos municipal, o federal a gente abriu mão para ter o título de OCIP. É uma coisa que funciona muito hoje, né? Tem várias OCIPs ligadas à música e as OS também, que a gente tem muito aqui no estado, né? Por exemplo, a OSESP é uma OS do estado. Aqui em Sorocaba a gente tem a Oficina Cultural Grande Hotel, é uma OS também do estado. Um museu, as pessoas podem visitá-lo, de que forma podem conhecer este acervo? Nós mantemos exposições regulares, temporárias, como por exemplo, neste momento nós estamos com uma exposição do Fernando Lemos, que é artista plástico, fotógrafo, um artista brilhante e com uma coleção linda que vai incorporar inclusive o acervo do museu, são 18 obras. Nós funcionamos de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Eu acredito que agora, em meados de setembro, nós também começamos a funcionar sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 3 da tarde. Vai começar a funcionar, então? Vai começar a funcionar, O museu depende de verbas de patrocínio para funcionamento. Quando a maior fonte de captação de recursos para atividades do museu hoje é via lei de incentivo fiscal, no caso PROAC, que é do ICMS, que é uma lei estadual. O nosso plano anual, então, começa a ser desenvolvido agora a partir da segunda quinzena de setembro, e aí o museu tem condição de contratar monitores e o pessoal de atendimento nos sábados, domingos e feriados. Então, quando a gente não tem essa verba, nós funcionamos só de terça a sexta para o público. E o chalé fica no conjunto ali próximo da estação... Isso, na Praça Mailasque, em frente à estação ferroviária. Qualquer pessoa que tenha interesse em visitar, nós estamos à disposição. Especificamente as aberturas de sábado, domingo e feriado, agora em setembro já tem uma data definida? É a segunda quinzena, a partir do dia 15. Segunda quinzena, então. A partir da segunda quinzena deste mês de setembro. Lembrando que este programa é gravado, mas ele já estará passando no mês de setembro. Então, na segunda quinzena deste mês de setembro, já abre, então, para visitação sábado, domingo e feriados. Isso, exatamente. Qual é o público que frequenta lá? Nós temos um público muito interessante. O museu hoje atende, isso até é uma coisa que nos facilita, digamos assim, a negociação com os patrocinadores. Nós atendemos hoje 22 cidades da região. 22? Que a gente consegue comprovar através de livro de assinatura. Até a última exposição que ocorreu aqui foi a Futebol Arte. Nós recebemos 17 cidades diferentes nessa exposição e eu acho que mais de 5 países diferentes, de pessoas que estavam trabalhando. Os estrangeiros costumam chegar na cidade, a primeira opção de lazer deles é museu. Às vezes eles chegam até se espantam, mas é tão pequenininho, é só essa casinha. É só esse chalézinho? É só esse chalézinho, porque do site a gente já coloca o projeto arquitetônico finalizado lá na estação. Então, sim. Então, às vezes eles imaginam que vai chegar... surpreso, né?
mas muitos estrangeiros, assim, a gente recebeu um pessoal da Alemanha, americanos, recebemos noruegueses, recebemos suecos, vem gente de toda parte. Que bacana. É bem interessante. Vai ser ampliado o espaço lá então, né? Oi? Vai ser ampliado o espaço? Sim, a Vai expectativa então, ele está em obras agora. O ano retrasado nós fizemos um convênio com o Estado de São Paulo, com a Secretaria de Estado da Cultura, e junto com a Prefeitura, então nós fechamos um convênio de 2 milhões, um aporte de 2 milhões no Estado, mais R$398 mil da Prefeitura. E esse dinheiro está sendo investido agora na obra que cria o centro administrativo do museu. Eu acredito que até maio do ano que vem, então ele está pleno vapor lá as obras, até maio do ano que vem a gente consegue mudar para o prédio da estação ferroviária, já com esse complexo, com esse adendo que não existia e é a parte que está sendo criada. E aí continuamos as obras, acho que em breve o museu vai anunciar um edital que nós ganhamos também bastante importante, mas a gente só vai poder falar quando tiver assinado o contrato. Por enquanto. Que aí continuam as obras no outro prédio. E depois dessa mudança, o chalé continua da mesma forma? Tem Eu acredito que sim, a gente está sempre em diálogo com a diretoria do IAB, nós temos uma parceria excelente com eles lá na ocupação do espaço, e é um espaço que todo mundo acho que tem interesse em que continue com atividades, enfim, está sendo bem cuidado, né? Sim. Ele está super bonito, a casa está linda. Quem passa ali vê a estação muito bonita, né? Até teve as últimas cantatas de Natal, né? Acho que a última não foi lá, mas teve o espaço, tem já o chalé, tem também na frente o Palacete Scarpa. O Palacete Scarpa, o Museu Ferroviário. O Museu Ferroviário. A gente tem ali um núcleo voltado para a arte e para a cultura, né? Bem interessante. Que legal. Agora, Cristina, qualquer pessoa pode aprender arte, pode ter este contato com arte, desenvolver esta habilidade com a arte? Porque as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas eu não nasci para isso. Eu acho que todo mundo consegue conviver. Agora, você pergunta diz respeito a se tornar artista? Ou não, ou até mesmo apreciar a arte. Apreciar a arte qualquer um pode, né? Eu acho que o convívio com ela, até quando é desinteressado, ele é bom. Se você não tiver interesse nenhum e você... eu acho impossível uma pessoa conviver com arte de boa qualidade e não absorver nada. Ninguém sabe, a não ser que a pessoa seja muito refratária. Mas o convívio com arte sempre proporciona uma experiência estética, uma situação de euforia ou de incômodo. A arte sempre é muito provocativa, sempre provoca mudanças nas pessoas, né? Então, eu acho que sim, qualquer pessoa pode conviver, ter uma experiência boa ou não. Ninguém promete que a experiência vai ser boa, mas vai ter alguma mudança, sim, no convívio com a arte. As pessoas às vezes confundem muito a questão da cultura com o esporte, até por conta desse histórico de Sorocaba. Ainda existe? Você percebe ainda um pouco dessa característica? Cultura, arte, esporte meio que misturados? Misturados? Eu acho que hoje não percebo mais, não. Não percebo. Eu acho que é uma questão de se colocar, né? Eu acho que a gente tem avançado muito. Eu faço parte, por exemplo, do Departamento Cultural do CIESP. Então, tem várias empresas. Como instituição, a única que participa é o museu. Que legal. E lá, quando eu entrei para esse trabalho, para essa atividade, nós tínhamos o Departamento Social e Cultural juntos. E aí, numa negociação com a diretoria do CIESP, nós separamos. Falei, porque senão a gente vai perder sempre, né? Se for discutir o social, a criança desamparada, o velhinho abandonado, enfim, a cultura vai perder, vai deixar de ser prioridade, porque nós somos um país novo que não leva ainda em consideração que o contrário pode acontecer. Através da arte, a gente pode ser que não tenhamos jovens abandonados no futuro próximo. Então, infelizmente, ainda não é a prioridade, não é o primeiro plano. Você vê isso nos orçamentos de município, estado, nação. Os orçamentos voltados para a cultura são sempre os menores, né? É verdade. Então, eu acho que é uma questão de uma negociação, de não aceitar que seja mais um adendo, um apêndice de algum departamento, enfim. E a gente vê mudanças, a gente vê hoje, lá no CIESP, eles têm feito várias ações junto com o departamento de incentivo, de mostrar para as empresas que é importante patrocinar a cultura na região. E eu acho que é isso, né? Tem que se posicionar sempre. Com certeza. Você é uma mulher que respira arte. E aí eu vou mandar para você uma expressão chavão para nós encerrarmos o programa, que é aquela:
A vida imita a arte ou é o contrário? Ou os dois? Eu acho que a vida imita a arte. Esse é um chavão, mas é uma realidade. Com certeza. Muito bem, Cristina. Eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje, trazer essas informações importantíssimas sobre o Museu Contemporâneo, falar um pouco sobre arte, esse assunto que, felizmente, né, cada vez mais as pessoas, pelo menos, começam a discutir, né? É verdade. E esperamos que cada vez mais melhore, né? Com Esse é o certeza. objetivo de todos nós. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela participação no programa. Obrigada pelo convite, Fernando. Foi um prazer. Muito bem. O Vida Pública de hoje, então, conversou com a presidente do MAX, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Cristina Delagnese. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul, em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.